Eu nunca imaginei que a pessoa que me colocaria para fora de casa seria justamente minha própria mãe. Naquela noite, eu tinha apenas 22 anos. Estava sentado na pequena sala da nossa casa, tentando explicar por que havia perdido meu emprego. Eu esperava ouvir algumas palavras de conforto, mas minha mãe apenas me olhou com desprezo. Você nunca vai chegar a lugar nenhum, ela disse. Fiquei em silêncio. Durante toda a minha vida, tentei fazer minha mãe se orgulhar de mim. Depois que meu pai morreu, eu comecei a trabalhar ainda jovem para ajudar nas despesas de casa. Eu fazia de tudo: entregava encomendas, carregava caixas e trabalhava até tarde em pequenos serviços. Mas, naquele momento, tudo parecia ter sido esquecido. Minha mãe apontou para a porta. Se você não consegue nem sustentar a própria vida, não tem mais motivo para continuar aqui. Eu pensei que ela estivesse apenas nervosa. Perguntei se poderia ficar mais alguns dias até encontrar outro emprego. Ela respondeu sem hesitar: pegue suas coisas e vá embora. Meu coração afundou. Coloquei algumas roupas dentro de uma velha mochila. Não tinha dinheiro suficiente para alugar um quarto, nem amigos próximos para pedir ajuda. Antes de sair, olhei uma última vez para aquela casa onde havia crescido. Minha mãe nem sequer veio se despedir. Naquela noite, caminhei pelas ruas sem saber para onde ir. Eu tinha medo, vergonha e raiva ao mesmo tempo. Mas havia uma coisa que minha mãe não sabia. Aquele seria o pior dia da minha vida. E também o primeiro dia da minha transformação. Naquela noite, eu caminhei durante horas sem saber onde dormir. O dinheiro que tinha no bolso mal dava para comprar alguma coisa para comer. Acabei encontrando um pequeno quarto para alugar nos fundos de uma oficina. O lugar era simples, apertado e tinha apenas uma cama velha, mas naquele momento parecia um palácio. Na manhã seguinte, comecei a procurar trabalho. Passei de porta em porta, entregando currículos e perguntando por qualquer oportunidade. Muitas pessoas diziam que não estavam contratando. Outras simplesmente me ignoravam. Durante semanas, sobrevivi fazendo pequenos trabalhos. Lavava carros, carregava mercadorias e ajudava comerciantes a organizar seus estoques. O dinheiro era pouco, mas eu não queria voltar para casa. Eu ainda lembrava das palavras da minha mãe. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Essas palavras começaram a me perseguir todos os dias. Em vez de me destruir, porém, elas começaram a me dar força. Certo dia, enquanto trabalhava descarregando caixas em uma pequena loja, o dono percebeu que eu era cuidadoso e responsável. Ele perguntou se eu sabia usar computador. Eu disse que sabia o básico. Então ele me ofereceu uma oportunidade para trabalhar no escritório da loja. Meu salário não era alto, mas era muito melhor do que os trabalhos que eu vinha fazendo. Passei a estudar todas as noites depois do expediente. Aprendi sobre vendas, administração e marketing. Enquanto outros dormiam, eu ficava acordado estudando. Meses depois, comecei a perceber que estava mudando. Eu já não era aquele jovem perdido que havia saído de casa com uma mochila nas costas. Eu tinha objetivos. Eu queria construir uma vida da qual pudesse me orgulhar. Um ano depois, recebi uma proposta inesperada para trabalhar em uma empresa maior. Aceitei imediatamente. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquela pequena oportunidade seria o começo de algo muito maior. E, pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez minha mãe estivesse completamente errada sobre mim. Os anos seguintes foram os mais difíceis, mas também os mais importantes da minha vida. Na nova empresa, comecei como um funcionário comum. Eu chegava cedo, saía tarde e aproveitava cada oportunidade para aprender.
Enquanto alguns colegas trabalhavam apenas pelo salário, eu queria entender como a empresa funcionava. Pouco a pouco, comecei a crescer. Recebi uma promoção, depois outra. Meu salário aumentou e finalmente consegui alugar um apartamento confortável. Pela primeira vez desde que havia saído de casa, eu não precisava me preocupar com o dia seguinte. Mas eu ainda carregava uma ferida. Minha mãe nunca tinha ligado para perguntar como eu estava. Durante anos, não tivemos contato. Eu poderia ter procurado por ela, mas alguma coisa dentro de mim dizia que ainda não estava pronto. Então, aos 30 anos, tomei uma decisão que mudou minha vida. Usei todas as minhas economias para abrir uma pequena empresa. No começo, quase ninguém acreditava que daria certo. Eu trabalhava desde cedo até tarde da noite. Houve meses em que pensei em desistir. Mas continuei. Um ano depois, conseguimos nosso primeiro grande contrato. Depois veio outro. Minha pequena empresa começou a crescer rapidamente. Contratei funcionários, aluguei um escritório maior e comecei a ganhar mais dinheiro do que jamais imaginei. Mesmo assim, nunca esqueci de onde tinha vindo. Eu ainda guardava a velha mochila que carregava naquela noite em que minha mãe me expulsou. Ela era um lembrete de tudo que eu havia enfrentado. Certa manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha, ouvi uma voz que não escutava havia muitos anos. Era minha mãe. Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de dizer: Filho, precisamos conversar. Meu coração acelerou. Eu não sabia por que ela estava me procurando depois de tantos anos. Mas, antes de desligar, ela disse algo que me deixou completamente sem reação. Eu descobri quem você se tornou. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone depois daquela ligação. Eu não sabia o que minha mãe queria, mas aceitei encontrá-la. No dia seguinte, fomos a um pequeno restaurante. Quando ela entrou, quase não a reconheci. Ela parecia mais velha e cansada. Ela se sentou diante de mim e ficou alguns segundos em silêncio. Eu soube da sua empresa, disse finalmente. Todo mundo fala sobre você. Eu apenas ouvi. Então ela começou a chorar. Eu errei com você. Aquelas palavras que eu havia esperado durante tantos anos finalmente tinham sido ditas. Ela contou que, depois que eu saí de casa, percebeu que havia sido injusta. Durante muito tempo, tentou descobrir onde eu estava, mas tinha vergonha de me procurar. Eu pensei que você tivesse fracassado, ela disse, mas descobri que você construiu tudo sozinho. Eu respirei fundo. Uma parte de mim queria perguntar por que ela não acreditou em mim naquela época. Outra parte simplesmente queria deixar o passado para trás. Então tirei do bolso uma fotografia antiga que ainda guardava. Era uma foto minha e dela quando eu era criança. Coloquei a fotografia sobre a mesa e disse: Eu nunca deixei de ser seu filho. Mas precisei aprender a acreditar em mim quando você deixou de acreditar. Ela começou a chorar novamente. Eu não podia mudar o passado, mas podia decidir o que faria com o futuro. Perdoei minha mãe, não porque aquilo apagasse o que aconteceu, mas porque eu não queria mais carregar aquela dor comigo. Naquela noite, voltei para casa pensando em tudo que havia vivido. A mulher que um dia disse que eu nunca chegaria a lugar nenhum agora sabia exatamente quem eu havia me tornado. E eu finalmente entendi uma coisa. Às vezes, a pessoa que nos derruba é justamente quem nos ensina a levantar.